Boa noite a todos, mais uma vez, para aqueles que eu não falei boa noite. Eu não estou vendo ninguém, mas vocês estão me vendo. Nós vamos iniciar hoje a terceira parte, né, a parte terceira do Livro dos Espíritos, que tem como título As Leis Morais. E dentro dessa terceira parte, são 12 capítulos. Nós estamos no capítulo 1 hoje. Eu estou abrindo o capítulo 1 hoje, o estudo da lei divina ou lei natural. E dentro desse capítulo 1 da lei divina e lei natural, nós temos o item 1 que chama Caracteres das Leis Morais. E eu vou falar hoje das questões 614 a 618. Bom, é o seguinte, nós estamos acostumados, né, nós espíritas e nós cristãos, aqueles que acreditam em Deus, nós estamos acostumados a ter a usar uma expressão muito interessante, que é a expressão assim, seja feita a vontade de Deus. Eu quero mudar um pouco essa expressão, ela ela é verdadeira, a gente fala dessa maneira por respeito, por obediência, né, e sabendo que Deus administra tudo. Mas, no fundo, a gente está querendo dizer outra coisa. Nós, espíritas, podemos entender essas palavras, seja feita a vontade de Deus, de outra maneira. Ou seja, sejam executadas as leis divinas. Porque Deus ele não age por vontade, embora a vontade esteja na lei, implícita. Ele age por leis. São leis divinas, leis universais. Né? Então, de vez em quando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de outros credos, né? E quando eu converso com eles, eles falam de um Deus terreno, de um Deus do planeta Terra. E eu não canso de dizer que Deus não é o Deus do planeta Terra. Ele é um Deus do universo. E ele tem leis, né, que é a lei divina ou lei natural, que regem todo o universo. Então, porque quando a gente fala seja feita a vontade, parece que quem tem vontade é a gente tem vontade agora, daqui a pouco não tem. Deus não é dessa maneira, Deus não age por vontade, ele age por leis. Ele criou leis e essas leis precisam ser cumpridas na sua integridade, mais cedo ou mais tarde. Então, eu vou iniciar aqui, certo? Com o texto. Olha só, antes de começar, eu vou dizer o seguinte. Quando eu fui pesquisar para fazer esse trabalho, para apresentar para todos nós hoje, eu entrei na internet e fiquei procurando uma série de artigos, de colocações, de textos, que falava dessa lei divina ou lei natural. E interessante que eu achei não só textos espíritas, como também não espíritas, de católicos, de protestantes, e eu resolvi ler todos, para fazer uma síntese de qual que era o entendimento, porque o que nós espíritas entendemos, o que nós espíritas compreendemos e estudamos, é de uma maneira. E eu queria saber o que os nossos irmãos de outros credos, de outros pensamentos, o que eles entendem por lei divina. Então, eu pesquisei. Então, muitos textos aqui que eu vou apresentar para vocês, está escrito embaixo assim, eu coloquei assim, AD. O que é AD? Autores diversos. Porque eu achei interessante, e são colocações, ideias, expressões, que tem tudo a ver com o que nós espíritas pensamos. Então, vocês não se assustem, não. Alguns eu coloquei autor, como no caso, eu vou citar Joana de Anjos, eu vou citar o Kardec, mas uma grande maioria são autores diversos, que têm muita coerência no que eles colocaram. Eu li com muito carinho e achei muita coerência. E eu não quis me furtar a colher essa opinião de vários irmãos nossos, de outros credos, que, de uma maneira ou de outra, sem ser espírita, evidentemente, comungam com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós acreditamos. Olha só. Os juristas, por força do seu ofício, dedicam-se, desde a antiguidade, ao estudo das leis humanas. O mesmo acontecendo com alguns filósofos, dentre os quais Sócrates e Platão. Isso já é citado, na obra espírita, Kardec. Entretanto,
Há outras leis de interesse dos estudiosos, que são as leis divinas. Estas que são objeto de pesquisa e afirmações dos religiosos das diferentes correntes. O conhecimento é libertador, tendo Jesus assim afirmado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, depois de conhecer, muda-se nossa vida, que passa a seguir um rumo definido, com reais benefícios para a vida presente e, seguramente, para a vida pós-morte. Conhecer as leis morais, ou seja, as regras estabelecidas por Deus para o relacionamento da criatura consigo própria, com seus semelhantes e com ele, ou seja, com Deus, é importante para vivermos em paz. Isso é um prólogo que eu estou fazendo aqui antes de entrar nas perguntas. Vou continuar. Essa continuação é de Joana de Anjos, colocações de Joana de Anjos. São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Revelado através dos tempos, a pouco, não se submete às injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, ao seu próprio gosto, submetendo-as às suas torpes determinações. Então, o homem, desde Platão, né, com os filósofos, depois vieram as religiões mais que nós conhecemos até hoje, mesmo a religião judaica, eles quiseram adaptar as leis divinas às leis de Deus, ou adaptar as leis de Deus às leis de Deus às leis dos homens, certo? De acordo com os seus costumes, de acordo com as suas crendices, de acordo com as suas ignorâncias, com a sua estreiteza de ver as coisas, né? Ou ver de uma maneira muito, muito rasteira, né? Muito horizontal. Então, o ser humano sempre procurou fazer dessa maneira, fazer a coisa à moda da casa, ou seja, fazer de tal maneira que agradasse a eles mesmos e as suas necessidades e gostos. E Joana de Anjos continua, olha só. Inspiradas a humanidade pelas forças vivas da natureza, desde os dias, o homem primitivo passaram a constituir a ética religiosa superior de todos os povos de todas as nações. Leis naturais de amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do espírito, que, na preservação de seus códigos sublimes e na vigência da sua legislação, aure o próprio engrandecimento e plenitude. Então, o homem foi evoluindo, ele foi sendo inspirado pelas leis divinas. E não faltaram, como não faltou e não falta hoje, certo? Sempre aqueles seres enviados por Deus através, foram os missionários, foram os profetas, que vieram trazer um pouco de luz ao entendimento religioso ainda torpe, ainda torto, né, e deturpado dos homens. Profetas, legisladores e sábios têm sido maleáveis instrumentos de que se utilizou o Pai amantíssimo através dos tempos, a fim de que o homem, no ergástulo carnal, quer dizer, nessa couraça carnal, pudesse encontrar a rota segura para atingir o reino venturoso que o espera. Então, nós nunca fomos desamparados por Deus, trazendo para nós sempre as leis divinas ou leis naturais, que um vai aprendendo devagarinho. Bom, essa é a parte introdutória. Mas antes de começar as perguntas, eu queria colocar aqui lei. O que é, de acordo com Aurélio, da Nova Língua Portuguesa, um conceito genérico. Vamos lá. Lei é norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral. Certo? Então, se a humanidade tem moral, ela é dotada de caráter moral, as coisas andam. Certo? As outras leis são subsidiárias, as leis materiais, de convivência, etc., que envolvem o nosso dia a dia. Agora, a lei moral é fundamental.
qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade constitui intrinsecamente a lei. Então, lei e diretriz é a maneira, é o modus operandi, como se deve fazer, como se deve atuar, vamos dizer assim. E a gente começa com as perguntas de Kardec. Vamos ver o que Kardec perguntou para os espíritos e vamos ver as respostas dele. A primeira pergunta que ele faz é essa aí. O que se deve entender por lei natural? Antes de vir colocar a resposta de Kardec, o que a gente sempre tem feito quando Kardec pergunta alguma coisa, que a gente deveria fazer, pelo menos, né? Antes da gente ver a resposta dos espíritos, que é muito importante, é lógico, nós estamos estudando, mas pensar um pouco sobre a pergunta. Refletir sobre a pergunta. Quer dizer, tentar entrar na cabeça do Kardec, o que ele estava querendo saber, pelo menos tentar, o que ele estava querendo saber naquele momento quando ele fez essa pergunta. Porque esse tipo de raciocínio, esse tipo de comportamento, quando a gente lê a resposta, a gente já tem parece que abre um leque na cabeça da gente para o entendimento da resposta, que muitas vezes é lacônica, é simples, é uma linha só, e a gente consegue destrinchar, fazer essa linha só de resposta dos espíritos virarem 10. Olha só a resposta dos espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a lei natural é a lei de Deus. Tudo que é natural é de Deus. Ele está dizendo, é a única verdadeira, né? Aquela que vai levar o homem à felicidade. Vamos ver alguns comentários aqui, autores diversos que eu captei. Olha só. A lei natural é um conceito com longa tradição na história da filosofia. Encontramos seus princípios desde o pensamento grego, com estoicismo, com juristas romanos, indo até a Idade Medieval, com Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e chegando ao mundo moderno contemporâneo, né, com as diversas interpretações de cunho ético, político e jurídico da teoria do direito natural. A lei, em sentido geral, é definida por Tomás de Aquino como uma regra de acordo com a qual o homem deve agir e que tem como primeiro princípio fazer o bem e se afastar do mal. As leis naturais ou universais são leis transparentes, que valem para todos os seres inteligentes do universo e encontram-se impressas na consciência humana. Né? Aquela pergunta que eu esqueci o número que é, né? Onde está escrita a lei de Deus, está na consciência humana, na nossa cabeça. E para fechar aí, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais tá errado, são muito vagos e deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, por que está colocando aí precisa? Precisa. Por que ele colocou precisa? Porque, se não for preciso, o homem vai interpretar de acordo com o que ele acha. Então, fica vago. Aí o homem começa a falar, não, eu acho que é assim. Não, o outro vem falar, não, eu acho que é assim. Cada um vai achar do seu jeito, do modo que lhe agrada. Porque o que nós queremos, né, é que aquela lei nos favoreça. Não favoreça o outro. É assim que funciona, certo? Esse FE é Fórum Espírita, tá, gente? 615. É eterna a lei de Deus? Esse conceito de eternidade, gente, é tão... Eu não sei para vocês, mas para mim, eu já discuti isso com o Virgínio uma vez, é tão complexo, é tão difícil entender a eternidade, justamente porque nós não somos seres eternos, nós somos seres criados, né, para a eternidade, mas não somos eternos, né? Fomos criados, tivemos um começo, não temos fim, mas não somos eternos como é Deus. Deus não teve começo nem fim. Então, essa ideia de eternidade, quando fala eterna lei, a gente fica pensando,
É que eu falei para você daqui a pouco, mas tem que pensar em cima da pergunta do Kardec, né? Como é que é isso? Mas vamos ver o que os espíritos respondem para a gente, para ver se a gente abre um pouco a cabeça. Eterna e imutável, como o próprio Deus. Ou seja, eles responderam, mas não ajudaram muito, porque essa ideia de eternidade é um pouco difícil da gente compreender ainda, né? Veja bem, ainda nós não temos uma maturidade, um desenvolvimento intelectual, seja lá, capaz de entender essa eternidade, mas nós vamos chegar lá. Olha só, autores diversos. O ser de Deus não se altera, não passa por mudanças. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é o mesmo desde a eternidade. Sua essência permanece intacta, imutável, como colocou lá. Deus é perfeito e não precisa de mudanças para melhorar em nenhum aspecto. Isso aí eu achei interessante, porque quando eu fui pesquisar, eu vi um artigo dizendo da evolução da ideia, a evolução de Deus. Eu achei muito interessante, porque será que Deus evolui? Aí eu falei, mas como é que pode isso? Mas Deus é perfeito, quer dizer, só quem tem que evoluir somos nós. Deus é a perfeição. Seguindo aí, os atributos são a qualidade do seu ser. Sendo assim, como sua essência, não mudam. Isso quer dizer que Deus permanece o mesmo em suas atitudes para com as criaturas, com todas as suas criaturas. Ele permanece o mesmo. Ele não tem critério para A, para B, para C. Esse é mais assim, esse é mais assado, esse eu trato assim, esse eu trato assado. Porque eu não sei se eu já falei para vocês, uma vez eu estava conversando com um professor lá de efeito, que é de outro credo, que ele estava dizendo para mim que ele não acreditava que Deus tratava todas as criaturas iguais. E que a lei dele não era para todos. Eu achei aquilo tão estranho, né? E depois abriu uma discussão no bom sentido, né? Teológica com ele. Porque como é que pode um negócio desse? Como é que Deus pode ter? Falou, existem filhos de Deus, existem criaturas de Deus. Eu não entendi muito bem, não. Ele tentou explicar, é um negócio meio complicado, né? Nós somos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Somos filhos dele também. Como eu acho também que o cachorrinho daqui de casa também é filho de Deus. O cachorrinho que está no colo da Marília, ele também é filho de Deus. Então é um troço meio difícil de você, sabe, querer distinguir, querer separar uma criatura da outra para colocar uma mais acima da outra, outra abaixo da outra. É algo que a gente não, que na minha cabeça não entra. Vamos em frente. Na verdade, a imutabilidade é indivisível a outros atributos de Deus, como, por exemplo, sua acedeidade. O que é acedeidade? Acedeidade é Deus não ter sido criado, é um ser pleno, certo? Sua eternidade, sua perfeição, sua onisciência, etc. Se Deus é autossuficiente, eterno, perfeito e conhecedor de tudo, é completamente lógica a possibilidade de ele mudar. Então, Deus não está em evolução. Deus não evolui. Então, essa ideia, ela morre aqui. A imutabilidade de Deus está presente em todas as criaturas, em todas as escrituras bíblicas, em vários autores e em vários tempos, autores diversos. Então, embora tenha algumas correntes atuais que eu falei para vocês que falam dessa evolução divina, mas muitas religiões, nas escrituras que estão nas escrituras bíblicas, falam dessa imutabilidade. E que nós comungamos, evidentemente. Nós, espíritos, comungamos. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhes proibiu? Vou ler de novo. Será possível que Deus, em certa época da humanidade, da nossa evolução, haja prescrito aos homens e que outra época lhes... Quer dizer, ele permitiu aos homens em que outra época lhes proibiu? Será que Deus fez isso? Então vamos pensar, vamos ver o que a espiritualidade falou para Joyce. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas.
As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se fundamenta em leis estabelecidas por Deus desde a eternidade. Algumas respostas que são colocadas aqui pela espiritualidade, eu percebi, as palavras que a espiritualidade usa para responder para o Kardec, elas são repetidas. Mas não tem como, eu entendi também o seguinte, não tem como mudar, eles mudarem, porque talvez se eles trouxessem um outro aspecto desse entendimento da imutabilidade, da onipotência de Deus, a sua... Talvez não fosse para nós nesse momento, mas a gente tem que ler a resposta e tentar tirar dessas respostas que a espiritualidade dá para a gente, né, a essência dela. Mesmo que as palavras se repitam, não tem problema. Uma outra colocação de autores diversos. Essa ideia de uma evolução das leis de Deus é uma visão apressada, superficial e rasa de uma leitura da Bíblia. Não encontramos nela nenhuma evolução divina, mas o mesmo Deus se manifestando conforme os padrões culturais e emocionais de cada tempo. Leon Denis afirma que Deus é um ser absoluto e perfeito, fundamentalmente imutável e fonte eterna de toda a ciência, de toda a verdade, de toda a sabedoria e de todo o amor. Colocações de Leon Denis. O que se passa diante delas é o nosso despertamento espiritual. Cada vez que vamos crescendo, a encontramos na feição de nossos valores. Olha só, à medida que vamos apurando os nossos valores, que vamos adquirindo virtudes, né, mais virtudes, esta lei vai mudando de face. Ou seja, vai mudando de face no sentido de que nós vamos vendo-a de uma maneira diferente, de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais translúcida, mais transparente. Então, para que a gente possa enxergar futuramente essa lei divina na sua integridade, nós vamos precisar evoluir bastante, amadurecer muito. Eu vou dizer isso mais para frente. 617. As leis divinas, que é o que compreendem o seu âmbito, o que são as leis divinas? O que compreende no seu âmbito, no fundo, o que compreende as leis divinas? Concerne alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Quer dizer, Kardec foi mais fundo, quer dizer, não sei se ele percebeu que a espiritualidade estava preocupado com o desenvolvimento moral do ser humano, ele queria saber mais coisas, como é que é, e a vida a vida física, né, do mundo que vivemos aqui, tem leis, como é que são essas leis? E Kardec estava no momento, quando ele escreveu a codificação, no momento de efervescência das ciências. Então, era muito natural que ele fizesse esse tipo de pergunta e tivesse dúvidas com relação a isso. Né? Ele saiu um ano depois, se não me engano, já saiu a lei de evolução natural de Darwin e outras leis que estavam ali, o cientista, e Paris era o berço da ciência naquele momento. Então, ele aproveitou e perguntou, né? Concerne outras coisas, além da lei moral? Respostas dos Espíritos, olha só. Todas as da natureza são leis divinas. Todas, quer dizer, as leis morais e as leis físicas. Pois que Deus é autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Né? As leis morais. Então, o homem sábio estuda e pratica as leis morais. Mas a lei da matéria também foi criada por Deus e está dentro das leis divinas. Respostas. Essa é a resposta dos Espíritos. Vamos ver algumas colocações aqui do autores diversos. Entre as leis divinas existem as leis físicas e as leis morais. As físicas estabelecem o movimento e as relações da matéria, cujo estudo é feito pela ciência. Ciência que nós conhecemos. Por exemplo, a lei da gravitação é responsável por prender objetos à superfície de planetas. E as leis do movimento investigadas por Newton é responsável por manter objetos em órbita em torno de uns dos outros. As morais são as leis que dizem respeito especialmente ao homem
mesmo em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Portanto, as leis divinas são perfeitas e imutáveis como Deus e são reveladas ao homem na época oportuna e no momento adequado à sua evolução moral e intelectual, sempre em caráter complementar, nunca em caráter revogatório. O que está dizendo? O que quero dizer com isso? Ou seja, as leis físicas, principalmente as leis físicas, elas foram sendo reveladas aos homens paulatinamente. Sempre sempre é próxima à lei, tentando explicar, dar uma explicação mais coerente, mais plausível àquela teoria anterior. Então, nunca sempre em caráter complementar. Quer dizer, as leis físicas que foram trazidas paulatinamente para os homens, elas sempre vieram no sentido de complementar aquilo que se pensava antes não era o suficiente. Então, não revogava, muitas vezes não revogava, mas complementava, dava uma outra visão àquilo que se pensava, que se achava. Isso que está querendo dizer aqui. 617A. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, tanto nas leis morais como nas leis divinas, é permitido ao homem isso, esse aprofundamento? Resposta dos Espíritos. Né? Ou seja, a gente não vai aprofundar nunca. Como é que é isso? Mas em uma única existência não lhe basta para isso. Não é verdade? É lógico que não tem jeito. Né? Nós espíritas sabemos, né? Não dá para estudar. Culpa. Toda a codificação, dá licença. Toda a codificação, que eu digo assim, todas as obras espíritas que nós temos hoje, né? Tem livro aí, como eu disse, tem livro para 700 anos de estudo, numa única encarnação. Alguns comentários aqui. Esse é de Allan Kardec. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado? É a pergunta que ele faz, que Kardec coloca, né? Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Mesmo que eu vivesse 100, 200 anos, não dá para ver. Ainda com mais forte razão, o será quando curta, que é o nosso caso. Média nossa de vida aqui, 100 anos, 80, 70, né? 90, como é para a maior parte dos homens atualmente. Kardec continua comentando, olha só. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo permanece no domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerando em si mesmo as suas relações com Deus e com semelhantes, que foi colocado lá atrás. Contém as regras da vida do corpo, bem como os da vida da alma. São as leis morais. E uma complementação aqui, essa complementação é minha. As leis divinas sempre existiram de toda a eternidade. Porém, o homem precisa evoluir e progredir moral e mentalmente para poder compreendê-la na sua totalidade. Há que se ter madureza espiritual para compreender algumas leis, que sem essa madureza, o espírito fica incapaz de raciocinar, pois necessita de lógica, de raciocínio e de sensibilidade. Então, há que também apurar a nossa sensibilidade. O homem precisa despertar, precisa querer entender as leis divinas. Entender que essas leis divinas são importantes para nós, para o nosso crescimento, para a nossa vida. Não é uma questão de curiosidade, é uma questão de despertamento de cada um de nós. E, finalmente, a 618, Kardec pergunta assim, finalmente, para o estudo de hoje. São as mesmas, quer dizer, as leis são as mesmas para todos os mundos? Né? Essas leis divinas, os naturais, elas são as mesmas para todos os mundos? Do planeta Terra, já que o Espiritismo traz a pluralidade dos mundos habitados? Né? Acredita não, nós temos certeza que a pluralidade dos mundos habitados é real, é verdadeiro? Resposta dos Espíritos. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas
ao grau de progresso dos seres que os habitam. Dá para a gente debulhar, como diz, essa resposta aí de várias maneiras. Eu não vou muito longe, não, mas eu coloquei assim, colocamos assim, olha só, autores diversos. As leis universais são os pilares da criação e regulam os movimentos e atividades, tanto da vida humana quanto de todo o cosmos. Elas indicam o caminho a seguir, visando o nosso aperfeiçoamento e evolução. Cumprem esse supremo objetivo porque nelas está plasmada a vontade do Criador, que estabelece a evolução integral e permanente do homem. Então, o homem ele evolui permanentemente, certo? Alguns até estacionam, mas a tendência é evoluir. Para que possamos alcançar a evolução, é imprescindível termos consciência dessas leis, autores diversos. E uma colocação aqui, também autores diversos, é o seguinte: as leis naturais foram criadas por uma inteligência suprema, Deus, e têm o caráter da impessoalidade, da permanência e da universalidade, ou seja, dirige-se a tudo e a todos. Foram criadas para o equilíbrio, evolução, harmonia de todo o universo. No que tange às leis físicas de outros mundos, e como sabemos que tem como habitantes espíritos de diversos graus de evolução física, faz-se necessário um ambiente próprio para os mesmos. O que não muda é a lei moral. Certo? Então, a lei moral é única no universo. Como diz o Haroldo, o evangélico é o código moral do universo, não é o código moral da Terra. Não é o código moral daqueles que acreditam em Jesus. Não. O evangelho é código moral do universo. Bom, eu fico por aqui, agradecendo a atenção de todos, a oportunidade, certo? E passo a palavra para a Laide, por favor.